Final das férias, mês de agosto chegou e que tal ficarmos de olho nas dicas sobre alimentação para as crianças? Então, vamos dar aquela espiadinha? A boa e a má alimentação para as crianças. A comida não deve ser um prêmio nem um castigo para os pequeninos, mas para esclarecer maiores dúvidas sobre o assunto, nós vamos conversar com a nutricionista Simone Brito. Doutora Simone, seja bem-vinda ao Viva Bem Online. Imagina, obrigada. Eu que agradeço a participação. Doutora, tem um assunto que ficou muito interessante da gente tratar agora, porque é no nosso dia a dia, né? É aquela birra da criança para tomar o mingau, a papinha, né? Os pais, o que eles devem fazer para poder alimentar o filho direitinho? Nesses casos, o que é recomendado? Os pais, eles têm que insistir sim, porém sem forçar a criança a comer. Sempre apresentando alimentos novos, né? Lembrando que é nessa fase que se formam os hábitos alimentares. Tá? Então, se você oferece um alimento hoje à criança e ela não aceita como você esperaria que ela aceitasse, no dia seguinte você tem que oferecer um novo alimento, mas você volta para aquele alimento que você ofereceu por primeiro. Doutora, também tem a questão da alimentação básica para a criança, né? O que os pais devem se preocupar em ter como dentro de casa, tá ali na geladeira e não faltar? Qual a alimentação essencial para as crianças? Os alimentos básicos são os compostos pelos 3 grupos de alimentos da nutrição, que são os alimentos construtores, os reguladores e os energéticos. Os construtores seriam, por exemplo, as proteínas, cujas fontes são as carnes, o leite e derivados, né, iogurte, leite, ovos e outros alimentos. Os energéticos, como a criança precisa também repor essa energia gasta com as atividades deles, que são bastante, são os pães, né, as massas, os cereais. E os reguladores através das vitaminas e minerais, que a gente vai conseguir com as frutas e hortaliças. Os pais, eles já têm aquele alimento, o arroz, o feijão, a carne, e aí acabam também alimentando o filho com aquele alimento que ele está ali, que é uma comida, por exemplo, do dia anterior. Né? Tem uma preocupação a mais aí, né, doutora? Com certeza. A gente tem sempre que levar em consideração a questão da segurança do alimento que está sendo oferecido à criança, né? Sempre ter o cuidado de preparar no dia, nunca dar comida feita no dia anterior. A questão da higiene também no preparo é muito importante, né? São cuidados básicos que se deve ter numa alimentação infantil. Doutora, agora o suco, né? Está sendo um dos temas mais debatidos entre os especialistas em nutrição infantil. É o consumo do suco exagerado, mas é o consumo do suco natural e industrializado. O que a gente deve fazer? Quando a gente fala da questão do suco industrializado, qual é o cuidado que a gente tem que ter? A questão do açúcar, ler o rótulo para ver a quantidade de açúcar que aquele alimento oferece. Porque hoje em dia, os sucos industrializados, eles oferecem muito pouco da fruta, né? É 1%, 2%. Em compensação, a quantidade de açúcar é excessiva. Em relação aos sucos naturais, a gente tem outra questão, tá? Nunca você deve substituir uma fruta por um suco. Por quê? As frutas, elas têm um açúcar natural, que é a frutose. Entretanto, se você consome em excesso, essa frutose o organismo não vai conseguir metabolizá-la por completo na quantidade excessivamente oferecida. Então, a criança às vezes não aceita uma fruta, mas ela aceita o suco. Então, você vai dando suco várias vezes ao dia para aquela criança. E isso pode ocasionar um problema de saúde relacionado à obesidade, que é uma doença chamada síndrome metabólica. Está diretamente relacionada com a questão de hábitos alimentares errados, né, de uma alimentação errada e também do sedentarismo. Doutora, o Viva Bem agradece a sua companhia, muito obrigada pela sua presença e esclarecer todas essas dúvidas. Imagina, eu que agradeço poder esclarecer os pais, né? E lembre-se, cuide-se bem e tenha uma vida cada vez melhor. O Viva Bem Online vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Aguardo você na fanpage e no Twitter. Até a próxima!